Linux versus Windows. Essa comparação já existe há décadas, e curiosamente, quase sempre é feita de jeito errado. De um lado, gente tratando Linux como se fosse de uma seita, coisa pra nerd, coisa a gente não conta. Do outro, gente tratando Windows como se fosse o mal do século. E no meio disso tudo, usuários reais, que só querem um computador que funcione. Esse vídeo não é para dizer que o Linux é superior que o Windows ou vice-versa. Sistema operacional não é religião, é uma ferramenta. E ferramenta que se preze depende do trabalho, do contexto e do quanto de controle você quer ter sobre a máquina que você usa todos os dias. Mas antes de comparar Linux e Windows, a gente precisa corrigir um erro básico que domina a internet. Linux não é um sistema operacional. Linux é um kernel, um núcleo de sistema. O kernel é a parte que conversa diretamente com o hardware, processador, memória, disco, placa de vídeo, e ele é a base invisível que faz tudo funcionar. O que as pessoas chamam de Linux no dia a dia, Ubuntu, Fedora, Arch, Linux Mint, Zorin OS, são sistemas operacionais construídos em cima do kernel Linux, combinando bibliotecas, interface e ferramentas diferentes. Windows, por outro lado, é um sistema fechado, integrado, kernel, interface e ferramentas que fazem parte de um único produto, controlado por uma empresa só. Entender essa diferença explica por si só por que esse debate é tão confuso, e por que ele quase sempre acontece do jeito errado. Então hoje a ideia é simples, comparar Linux e Windows de forma madura, sem fanboy, sem hater, é só com fatos. O kernel Linux é desenvolvido de forma aberta por milhares de desenvolvedores independentes e grandes empresas ao mesmo tempo. Isso significa que bugs são encontrados bem rápido, soluções são discutidas publicamente e o sistema evolui de forma contínua. Linux não pertence a uma empresa, ele pertence a um ecossistema. O Windows segue outro modelo, desenvolvimento fechado, centralizado e guiado por decisões comerciais internas da Microsoft. Isso traz vantagens, integração forte, padrão único, previsibilidade para a empresa, mas também traz limitações, menos transparência e menos controle para o usuário final. Como o Linux é apenas um núcleo, todo o resto é modular. Interface gráfica, serviços, gerenciador de pacotes, filosofia de atualizações, tudo pode mudar. Isso cria as distribuições. Alguns priorizam estabilidade, outras atualizações rápidas, outras simplicidade para iniciantes. Essa diversidade é o ponto forte, porque permite escolher o sistema de acordo com o uso, mas também confunde quem espera um único Linux oficial. No Windows não existe essa escolha, você recebe o sistema do jeito que ele foi feito e pensado para o ser usado. O kernel Linux é conhecido pela sua eficiência extrema. Ele roda desde supercomputadores até dispositivos mais simples, como Androids, roteadores, servidores e sistemas embarcados. Todos eles usam Linux. Isso permite sistemas leves, com menos processos desnecessários rodando em segundo plano. Por outro lado, o Windows carrega várias camadas pensadas em compatibilidade com softwares antigos, mercados corporativos e serviços integrados. Funciona bem, mas consome muito recurso, especialmente em hardwares mais fracos. Linux é famoso por estabilidade, principalmente em servidores. No desktop, quando algo quebra, geralmente é uma causa identificável, configuração errada, mistura de pacotes ou uso avançado sem cuidado. O ponto-chave é o controle. No Linux, atualizações são decisão do usuário. No Windows, atualizações são automáticas, muitas vezes forçadas e podem alterar comportamentos do sistema sem aviso real. Esse é o ponto mais sensível da comparação. O Windows ainda domina softwares proprietários específicos e parte do mercado de jogos. Isso acontece porque empresas desenvolvem onde está a maioria dos usuários. Isso não significa que Linux seja tecnicamente incapaz de rodar os jogos. Significa que as empresas só escolhem aonde elas investem. Linux tem uma enorme quantidade de softwares nativos e alternativas open source, muitas vezes mais leves e estáveis. Em áreas como servidores, desenvolvimento, ciência de dados, áudio profissional e infraestrutura, Linux é o padrão. No mundo dos jogos, o cenário mudou radicalmente, graças ao Proton e Steam Play. Milhares de jogos de Windows rodam nativamente em Linux hoje em dia. Nem todos funcionam, especificamente jogos com anti-cheat nível kernel. Mas isso é uma limitação de política da empresa, que prefere tentar roubar seus dados do que deixar você jogar no Linux. Mas isso não é culpa do sistema. A pergunta certa deixou de ser: Linux roda jogos? Para o jogo que eu quero jogar roda no Linux? O mito de que Linux é difícil vem da década passada. Distribuições modernas têm instaladores gráficos, lojas de aplicativos e interfaces amigáveis. O terminal existe porque é poderoso, não porque é obrigatório. Linux só parece difícil quando alguém tenta usá-lo como se fosse um Windows, ou escolhe uma distribuição avançada sem entender do básico. No Windows, o usuário aceita um modelo baseado em serviços, telemetria e decisão automática. No Linux, o usuário escolhe o quanto ele quer automatizar, o quanto ele quer controlar e o que ele quer rodar no sistema. Isso muda a relação com o computador. Você deixa de ser usuário e passa a ser o dono daquela máquina.
O Windows é um produto fechado, focado em conveniência e padronização. Linux é um kernel aberto, que permite sistemas com filosofias diferentes. Nenhum é universalmente melhor. O melhor sistema é o que se alinha com a sua necessidade, não com a torcida de internet. Lembre-se, tecnologia não é religião, não é time de futebol, é uma ferramenta. Ferramenta boa é aquela que trabalha para você, e não a que decide por você. Não é Microsoft. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você dê o seu like, se inscreva e aperte o sininho para sempre receber notificação quando eu postar um vídeo novo. E até a próxima.